Olá, gente mais que boa, tudo bem? Meus irmãos, nós da Primeira Igreja Batista em Mutuá, em sua diretoria, nos reunimos ontem e entendemos que, como crentes em Jesus, filhos de Deus, nós devemos entender que o momento que nós estamos atravessando é um momento de um conflito mundial contra o coronavírus. Já falei que esse vírus a gente não tem como ver, mas nós temos visto o estrago que ele tem feito ao mundo afora. Nós entendemos, então, que nós devemos orar a Deus para que termine logo esses momentos aí traumáticos de sofrimento, de muito sofrimento, pela qual está passando aí toda a humanidade. Então, entendendo dessa forma, nós anunciamos que as nossas programações da Primeira Igreja Batista de Mutuá ainda ficarão suspensas por pelo menos mais uma semana. De semana em semana nós vamos atualizando para que a gente possa, no tempo oportuno, no tempo de Deus, nós voltarmos a reunir como igreja, para juntos nós glorificarmos a Deus. Mas é um tempo de oração, pedindo a Deus que termine logo esse tempo ruim pelo qual nós estamos passando. Essa tempestade, né? Essa chuva que a gente está passando. Dito isso, vamos à nossa meditação de hoje. Eu tenho um hino que é do cantor cristão. Vou até colocar aqui. Opa. Tá vendo? Sim, que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar. Não é isso? Amém. Que delícia. Quão bom é nós confiarmos nesse Deus, no Jesus que nos salvou. Nós vamos recebendo graça sobre graça todos os dias, mesmo passando por esse período de turbulência. E eu quero trazer para nós hoje o texto que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3. E é interessante que essa carta aos Efésios, ele escreve de uma prisão, quando ele estava preso, né? Algumas coisas se destacam nesse livro como riquezas, né? Todos que creem em Jesus, ele diz que são herdeiros da graça, são herdeiros da glória e das riquezas de Cristo. E aí esse livro procura unificar o corpo por enfatizar que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Amém? Então, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo deixa para nós escrito a palavra do Senhor, que é a seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu neles antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou,
vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção, daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Meus queridos, viver dia a dia pela graça, eu diria que é essencialmente viver num constante desenvolvimento de um relacionamento íntimo com o Senhor. Veja, mas agora em Cristo Jesus, você que já estava longe, foi trazido pelo sangue de Cristo. Nós consideramos parte da extensão radical dessa intimidade através da intrigante expressão que há, em Cristo Jesus. Não é isso que nós lemos? Lá diz assim: assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Apóstolo Paulo escrevendo nos Romanos, capítulo 7, verso 4. Então, através dessa profunda união com Cristo, dessa profunda e surpreendente, maravilhosa e incontestável riqueza espirituais, agora são nossas. É minha e sua. É por isso que Paulo ofereceu louvores agradecidos ao Senhor. Olha, bendito, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A ação de graça de Paulo, a ação de graças que Paulo prestou aqui, foi pelo que o Pai nos deu. Foi Ele quem nos abençoou. Agora observe, o verbo aqui está no passado. Isso é, nós fomos abençoados já desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Será que você consegue imaginar a magnitude desse pensamento? Pensa nisso. Essa verdade é impressionante em todas as suas implicações. Todo o recurso da graça que o céu tem para poder oferecer já é nosso aqui na terra. Claro que isso não significa que nós estaremos plenamente conscientes de tudo o que nos foi dado. Certamente isso não significa também que estamos experimentando a plenitude dessas bênçãos, não. No entanto, isso significa que elas são de todo nosso, para poder aproveitar a plenitude da vida ainda aqui na terra. Agora veja, qual foi a razão pela qual essas ricas bênçãos são nossas e que todas residem em Cristo? Porque Cristo morreu por nós. Então, em Cristo há perdão, em Cristo há retidão, em Cristo há sabedoria. Além disso, em Cristo também há amor, alegria, a paz. Tudo isso é encontrado em Cristo. Em Cristo habita a vitória. Veja, Ele morreu, mas Ele não está morto. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E aí, nos dá também o discernimento de nós sermos corajosos para poder enfrentar qualquer situação. Além disso, nós podemos ver também em Cristo compaixão, força e perseverança. Porque isso tudo faz parte de quem Ele é. Tudo isso e muito mais é encontrado em Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 19 e 20 vai nos dizer: porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido ali na cruz do Calvário. Agora, habitamos num lugar em Cristo, onde reside toda essa riqueza, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todos esses recursos espirituais do reino dos céus, agora é meu e seu. Nosso, mas é em Cristo. João 1,16 vai dizer: e da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. Que a nossa oração hoje seja para que também possamos agradecer a Deus por nos conceder toda essa riqueza.
Que o Senhor possa nos perdoar, porque às vezes nós somos tão pobres espiritualmente, não levando em conta que toda essa riqueza já é nossa, e que nós possamos pedir a Deus para Ele nos ensinar a aproveitar de todos esses tesouros, que são tesouros ilimitados da sua graça. Que a gente possa também ter esse desejo ardente no coração, que o nome de Deus seja glorificado e honrado através da nossa caminhada, que será de forma abundante na plenitude de Cristo. Você pode orar desse jeito? E eu digo amém com você em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.